Bom, pessoal, então dando continuidade que a gente conversou ontem, né? Nós estamos aqui falando da nossa gloriosa prova testemunhal, não é verdade? Pois bem, como a gente falou, ao contrário do que acontece com a prova documental, a prova testemunhal é aquela prova que consta da mente do ser humano. Ou seja, todo aquele relato que vir a juízo, vir ser prestado em juízo, com o objetivo de esclarecer algum fato, algum acontecimento, e esse fato que vier ser, digamos que, esclarecido aqui perante o Poder Judiciário, estiver na mente de um ser humano, estamos diante da famosa prova testemunhal. Importante chamar a atenção para os senhores que, já de antemão, né, para que se faça a colheita da prova testemunhal, tem todo um ritual. Né? E esse ritual começa exatamente com a tomada de compromisso da testemunha. É o primeiro ato que será praticado pelo juiz, é exatamente o ato de compromissar aquela testemunha, como vamos ver no decorrer da aula de hoje. Bom, de acordo com o Código de Processo Civil, nós temos vários tipos de testemunha. Hipoteticamente falando, as três principais classificações de testemunha remontam aí ao que está no quadro. Ou seja, testemunha presencial, testemunha de referência e testemunha referida. A testemunha presencial é a testemunha mais, digamos, conhecida, que é aquela testemunha que literalmente estava presente no momento dos acontecimentos. Essa testemunha que eventualmente presenciou todos os fatos, ela vai estar perante o juízo para literalmente expor aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela percebeu. Por sua vez, a testemunha de referência é aquela testemunha que ficou sabendo, vamos colocar assim. Né? A testemunha de referência é aquela que não presenciou literalmente o fato, mas que por qualquer outro motivo tomou conhecimento da realização do acontecimento. Então, a testemunha de referência, como o próprio nome já fala, ela tem conhecimento dos fatos, mas por intermédio de uma outra pessoa ou de um outro motivo. E por fim, nós temos a testemunha referida, que é aquela testemunha que surgiu durante o testemunho de uma outra pessoa. Suponhamos então que eu, Rafael, prestando um depoimento, e lá no meu depoimento perante o juiz eu falo que na data dos fatos estava presente lá também o professor Hugo. Bom, nesse caso, o professor Hugo pode vir a ser chamado para prestar depoimento em virtude do fato de ele ser testemunha para nós chamada de testemunha referida. Essa classificação ela é importante, mas lembre-se aos senhores que, independentemente de ser um presencial, uma referência, uma referida, quem vai fazer, digamos que a avaliação, tá certo, dessas provas, no sentido de demonstrar e verificar qual prova é melhor do que a outra, vai ser o juiz, de acordo com o princípio da livre persuasão racional, que traz para a gente essa particularidade do juiz ser o destinatário da prova. E por fim nós temos as testemunhas judiciárias e testemunha instrumentária. Isso é uma outra classificação. A testemunha judiciária é toda aquela testemunha que veio prestar o seu relato perante uma autoridade judicial, e a instrumentária, como o próprio nome já fala, é aquela testemunha para o instrumento. Muito comum em contratos de compra e venda, muito comum em escrituras públicas, muito comum em declarações, muito comum em ata notarial. Então, se a testemunha veio prestar o seu relato perante o juiz, temos a testemunha judiciária. Se ela veio prestar seu depoimento em virtude de ter, digamos que assinado como testemunha um ato, ou seja, um instrumento, ela é tida para nós como testemunha testamentária. Bom, como já falamos na aula de ontem, né, a prova testemunhal sempre é admissível, exceto se a lei não dispor de modo diverso. Ou seja, se a lei dispor, melhor dizendo, de modo diverso, não poderá ser realizada a chamada prova testemunhal. Os artigos 443 e 444, eles vão estabelecer para nós, aliás, 442 e 443 vão estabelecer para nós que essa testemunha, ela vem aqui para ajudar o juiz no esclarecimento de fatos controvertidos. O objetivo da testemunha é, sim, auxiliar o juiz na busca da verdade, auxiliar o juiz na busca do que realmente aconteceu. O Código de Processo Civil anterior, de 1973, cuidado com isso que vocês vão encontrar em alguns artigos, previa que
a prova exclusivamente testemunhal não era válida para processo cujo objeto seria mais de 10 vezes do que o valor do salário mínimo. Bom, na realidade, era necessário um indício de prova material. Uma questão muito interessante, que hoje também reina nos nossos tribunais, é a questão da prova testemunhal exclusivamente para fins de comprovação de trabalho rural em aposentadoria perante o INSS. Hoje está pacificado que a prova exclusivamente testemunhal para se obter a concessão de aposentadoria rural, ou seja, rurícola, não é suficiente. Tem que haver pelo menos um indício de prova escrita. O que acontece? As pessoas que comprovem o trabalho rural, elas conseguem se aposentar independentemente de contribuição previdenciária. Né? É digamos que uma ressalva na lei para favorecer esse pessoal que trabalha na roça. Mas o fato é que, se hipoteticamente isso acontecer, ou seja, se for necessário você propor uma ação judicial para eventualmente, digamos que comprovar o trabalho rural, a prova exclusivamente testemunhal não será admitida, repito, com exclusividade. Então tome bastante cuidado com essa questão da prova unicamente testemunhal. Bom, ainda nesse contexto, o artigo 447 do Código de Processo Civil, ele estabelece para a gente a questão das testemunhas incapazes, das testemunhas impedidas e das testemunhas suspeitas. Nós já falamos na aula de ontem, né? Só é importante nós lembrarmos aqui esse slide que nós pegamos emprestado aí no site da internet que eu coloquei no começo da aula. Ele traz para a gente esse quadro muito bem explicativo do que é incapacidade, do que é impedimento e do que é suspeição. Mas fato é que eu gostaria de chamar a atenção para o senhor mais uma vez que a incapacidade do artigo 447 do Código de Processo Civil, ela traz para a gente, no seu bojo, questões de caráter bem objetivo. Né? Observem bem, lá fala que não pode ser testemunha na qualidade incapaz o camarada, por exemplo, que tiver uma deficiência mental que o impede, eventualmente, de ter discernimento daquilo que está acontecendo. Então, esse é um exemplo clássico de testemunha incapaz. Já a testemunha impedida do artigo 447, parágrafo 2º, ela vai trazer para a gente, no seu bojo, literalmente também, uma tentativa, vamos colocar assim, de se evitar, vamos colocar também, mais uma vez assim, a contaminação por parte do, digamos que uma contaminação por parte do processo em si, né? Porque traz também aqui a questão das pessoas que possam ter eventualmente, digamos que, interesse na causa. E por fim nós vimos as pessoas suspeitas, que são aquelas pessoas de caráter mais subjetivo, que é o inimigo e o amigo íntimo da parte. Chama atenção só daquela questão da possibilidade da oitiva dos sujeitos incapazes, impedidos e suspeitos, mas sempre na qualidade de informante. Sim, porque eu faço muita questão de mais uma vez ressaltar que as testemunhas serão sempre compromissadas no início da audiência. E esse ato de compromissar a testemunha, ele é um ato que vai literalmente retirar do mundo jurídico aquelas testemunhas incapazes, impedidas ou suspeitas. Se o juiz mesmo assim entender que aquela testemunha deve ser ouvida, ele vai ouvi-la, mas na qualidade de informante. Já já vamos falar sobre essa questão de compromisso, tá certo? Bom, em regra, essas testemunhas serão sempre ouvidas na sede do juízo, ou seja, em audiência de instrução e julgamento perante o juiz. A ressalva hoje é em épocas de pandemia e também com essa, digamos que, entrada, digamos, de cabeça mesmo na questão do processo eletrônico, a possibilidade de depoimento por intermédio de videoconferência, sem problema nenhum, tá certo? Agora, se a testemunha tiver impossibilitada de comparecer na sede do fórum, correto? Obviamente, possibilidade de comparecer, mas não de depor, o juiz vai designar, conforme as circunstâncias, dia e hora para ouvi-la. Agora, o curioso, pessoal, é que essas testemunhas, elas têm alguns direitos muito pertinentes. Mas antes ainda de falar dos direitos,
Eu chamo a atenção porque eu acabei de falar para você que a testemunha deve ser ouvida na sede do juízo conforme artigo 447 do Código de Processo Civil. Mas fato é que as testemunhas, digamos, especiais, têm a prerrogativa de serem ouvidas em casa, onde exerçam a sua função. Sim, você, por exemplo, se formos convocados para prestar um depoimento aqui no fórum, 1h da tarde hoje, nós temos que ir lá comparecer. Porque é dever das testemunhas comparecer no local onde o juiz determinou a realização daquela audiência. Porém, no artigo 454 do Código de Processo Civil, nós temos o que chamamos das testemunhas diferidas, que são aquelas que podem ser ouvidas em sua residência ou função. E olha que interessante, essas pessoas, no artigo 454, o juiz vai solicitar, observem bem, solicitar aquela testemunha que marque um dia, hora e local a fim de ser inquirida, ocasião em que o juiz vai até o local para colher o depoimento daquela testemunha. Então, por exemplo, o juiz aqui de Bacena precisa ouvir o Bolsonaro. O Bolsonaro, na qualidade de presidente da República, tem a prerrogativa de ser ouvido em casa. Razão pela qual, se isso acontecer, ou seja, se eu quiser ouvir o Bolsonaro no meu processo, o juiz vai mandar um ofício para ele solicitando que ele marque um dia e hora para comparecer o juiz na casa dele para ser ouvido. Isso acontece com os ministros de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, senador e deputado federal, governadores, prefeito. Se o prefeito, eu, Rafael, no meu processo aqui, quiser ouvir o prefeito como testemunha, o juiz vai solicitar um dia para que o prefeito marque a hora para o juiz ir até lá colher o depoimento dele. Observe que interessante, então. Então, essas testemunhas do artigo 454, elas são ouvidas em sua residência onde exerçam a sua função. E lá está consignado no artigo 454 outras pessoas, como, por exemplo, desembargadores e conselheiro do Tribunal de Contas. Independentemente de qualquer tipo de crítica, fato é que o objetivo desse regramento é não tirar essas pessoas do seu trabalho normal para virem prestar eventual depoimento. Ou seja, levou em consideração o legislador que essas pessoas do artigo 454, elas são mais importantes para a coletividade, estando trabalhando em seus locais de serviço, que virem ao juiz prestar o depoimento. Esse é o que a gente chama de mens legis, né? Ou seja, razão de ser da lei. Agora, observem bem que se o juiz solicitar lá essa oitiva e passado um mês sem manifestação da autoridade, aí o juiz vai designar dia e hora, preferencialmente lá na sede do juízo, conforme previsão do artigo 454, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tá certo? Bom, aí no quadro agora, senhoras e senhores, nós temos os principais deveres das testemunhas. O primeiro deles é o dever de comparecer em juízo para prestar o seu depoimento. Observem bem, comparecer em juízo para prestar o seu depoimento. Mas fato é que o artigo 448 fala os casos que a testemunha não é obrigada a depor. Como falamos, até antecipamos na aula de ontem, né? Quando se tratar de fatos que tragam grave dano ou a cujo respeito Estado ou profissão estejam impedidos de prestar o seu depoimento. Agora, as principais características, ou seja, de deveres das testemunhas, vão surgir para a gente lá no artigo 458, onde o CPC fala que, ao início da inquirição, o juiz vai determinar que a testemunha preste compromisso de dizer a verdade que lhe souber ser perguntado. Então, qual que é o primeiro dever da testemunha? Prestar o depoimento e dizer a verdade daquilo que lhe foi perguntado. É um dever de dizer a verdade. Então, o que acontece? Chamou a testemunha para prestar o depoimento. O juiz vira para ela e fala assim, senhora testemunha, a senhora tem interesse na causa? Bom, a senhora é impedida? A senhora é suspeita? A senhora é amiga íntima? A senhora é parente? Não. Bom,
Então a senhora agora está compromissada, e aí o juiz vai advertir na forma do parágrafo 1 do artigo 458 que ela incorrerá em sanção penal se fizer afirmação falsa, ou ocultar a verdade, ou calar. Artigo 458, parágrafo 1, fala que se a testemunha recusar-se a depor, ela comete um crime. A testemunha não tem o direito de chegar para o juiz e falar: eu me reservo o direito de ficar calado. Não. Ela pode se recusar a depor naqueles casos que falamos minutos atrás, que ela tem o direito de se excusar de depor. Fechado? Mas, lá no artigo 448. Mas a testemunha ela é obrigada a vir no juízo a prestar seu depoimento e dizer a verdade. E o detalhe, repito mais uma vez, ela não pode de forma alguma omitir, não pode ocultar e não pode se calar. A testemunha vai vir no juízo para falar a verdade, para expor a verdade, sob pena de prática de crime. É o que me vê, é o que me traz o artigo 458 do Código Penal. Agora, do mesmo jeito que ela tem deveres, né, a testemunha tem os chamados direitos. O primeiro direito que ela tem, que eu faço muita questão de chamar a atenção dos senhores, é o direito de ser tratada com respeito. Esse ato da testemunha ser tratada com respeito pode parecer uma coisa, digamos, banal de estar se falando aqui na aula agora, mas fato é que, senhoras e senhores, o juiz, na forma do artigo 457, deverá qualificar a testemunha, deverá perguntar se a testemunha tem interesse na causa. O juiz tem que tratar a testemunha com urbanidade e respeito. Lembre-se que a testemunha é uma pessoa que vem em juízo prestar seu depoimento e ela não conhece o ambiente forense. E toda vez que uma testemunha vai em juízo prestar um depoimento, é absolutamente natural que aquela testemunha esteja com medo. É a mesma coisa que para nós, operadores de direito, entrar no hospital. Você entrar no hospital hoje, por exemplo, que é referência de Covid aqui em Minas Gerais, você vai entrar desesperado. O médico, por sua vez, vai lá e entra tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está lá com a testemunha, o juiz vira para a testemunha e fala: ó, testemunha, ó, você tem que falar a verdade, senão eu vou te prender, hein? Aquilo ali já acabou com a, digamos, a eficiência da prova testemunhal. Por quê? Porque essa arrogância do juiz foi tão grande, que fez com que a testemunha ficasse com medo, fez com que a testemunha ficasse abalada, razão pela qual torna-se, a partir de agora, então, difícil para ela, eventualmente, prestar o seu depoimento. Então, realmente, é uma situação bem delicada essa que a gente está tratando aqui. Então, ela tem que ser tratada com respeito. Inclusive, você tem o direito de virar para o juiz e falar: juiz, eu gostaria de uma parte. Pois não, eu queria advertir o senhor que o senhor tem que tratar a testemunha com respeito. Está na lei, tá certo? Está na lei, a testemunha tem direito de ser tratada com respeito, tem que ser tratada com urbanidade, tá certo? Então, é muito importante você ter em mente essa particularidade. Está no artigo 459, parágrafo 2º do CPC. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Testemunha, então, tem o direito de ser tratado com respeito. E eu faço muita questão, mais ou menos, de chamar a atenção para você. O juiz que chega já dando aqueles porros na testemunha, esse juiz vai contribuir para a ineficiência do depoimento pessoal. A testemunha tem que ser ouvida com urbanidade. Então, aquele juiz que chega para a testemunha: boa tarde, senhora testemunha. Meu nome é Rafael, sou juiz aqui da comarca. Muito obrigado por a senhora vir aqui em juízo para me auxiliar na busca da verdade. Vou fazer umas perguntas para a senhora, perfeito? Sim, tem que ser assim. Tá bom? Então vamos tomar bastante cuidado com esse direito da testemunha. Aliás, né, temos outros direitos importantes da testemunha que estão previstos lá nos artigos 460 e seguintes, mas um que nos chama muita atenção é o que prevê o artigo 462 do Código de Processo Civil, e acredito eu que a grande maioria aqui não sabia dessa particularidade. Qual a particularidade, meus amigos e minhas amigas? Bom, a testemunha tem o direito de ser reembolsada das despesas que ela efetuou para comparecimento em audiência. Senhoras e senhores, olha que interessante. A testemunha tem o direito de ser reembolsada
pelas despesas com comparecimento em audiência. Então, se eventualmente o ato de uma testemunha comparecer em juízo para prestar o seu depoimento trouxer alguma despesa para essa testemunha, a testemunha tem o direito de pedir ao juiz que sejam arbitrados os honorários, vamos colocar assim, daquela testemunha, levando a parte que eventualmente arrolou a testemunha, pagar no prazo de 3 dias, assim que for, digamos que, requisitado pelo juiz. Interessante, né? Então, suponhamos que para eu vir ser testemunha aqui no processo, eu gastei 2 ônibus, por exemplo, né? Gastei, de repente, um pedágio. Você pode muito bem virar para o juiz e pedir ao juiz que arbitre os honorários dela para serem pagos pela parte que eventualmente deu causa daquela oitiva, daquela testemunha. Eu chamo a atenção para os senhores mais uma vez, que é muito interessante essa colocação que eu acabei de fazer para os senhores aqui, de testemunha ser reembolsada. E mais, né? O depoimento da testemunha em juízo é considerado serviço público, razão pela qual ela não pode, caso sujeito à legislação trabalhista, ter o dia cortado, por exemplo, ter qualquer tipo de desconto no seu digamos que seus vencimentos, vamos colocar assim, né? Então, realmente é um fato interessante, né? A gente percebe que, como vir a juízo é interessante, é importante, o Estado, ou seja, a legislação, resolveu levar isso a um grau de contribuição pública, ou seja, de um munus público, razão pela qual torna-se imperioso destacar que a testemunha tem esse direito, tá certo? Agora, se eventualmente a testemunha estiver enferma ou estiver impossibilitada, tá certo? Mas repito, não de prestar depoimento, mas de se locomover, o juiz vai comparecer ao local para tomar o depoimento daquela testemunha. Testemunha essa que eu repito, né, que vai estar aqui em juízo para trazer esclarecimentos para o juiz no que tange aos fatos e fundamentos, aos fatos e argumentos que foram trazidos pelas partes no decorrer do processo. E é interessante que essa prova testemunhal que nós estamos trabalhando aqui, ela é de suma importância porque ela traz a possibilidade de uma testemunha referida, de referência, ou principalmente a testemunha presencial, de vir aqui prestar o seu depoimento no auxílio da busca da verdade com o juiz. Bom, passemos agora a uma parte importante da prova testemunhal, que é a sua produção. Vamos aqui a um breve introito a respeito da produção da prova testemunhal, até para nós, digamos que respondemos uma pergunta que muito aflige o operador do direito. Rafael, pois não, você falou no começo da aula de ontem que a prova testemunhal é muito conhecida como a prostituta das provas pela sua fragilidade, pela sua fragilidade e pela sua possibilidade de ser maculada por parte dos envolvidos naquele teatro do processo. Sim, mas nós vamos aprender que do mesmo jeito que falamos e muito nas nossas 4 aulas de prova documental, onde nós aprendemos que o meio adequado para você tirar do mundo jurídico uma prova documental falsa é a arguição de falsidade, nós vamos entender que aqui na prova testemunhal, o modo adequado para você tirar do mundo jurídico aquela pessoa impedida, suspeita ou incapaz, ou melhor dizendo, aquela testemunha que venha prestar o seu depoimento com má fé, vai ser através do instituto jurídico chamado de contradita. O que é a contradita? Contradita é exatamente o meio legal de se retirar do mundo jurídico uma testemunha que, hipoteticamente, venha em juízo, digamos, com falácias, com mentiras, com desvirtuamentos de uma prova testemunhal que eu repito que deveria ser bem mais interessante. Agora, ainda nesse contexto, vou levar vocês lá no começo do semestre, quando começamos a falar sobre processo de conhecimento. Vocês devem estar lembrados, obviamente, que quando começamos o semestre falamos da fase postulatória. O que é a fase postulatória? É a fase, literalmente, de dar entrada a um processo. E vocês devem estar se lembrando também que quando falamos também e muito no artigo 319 a respeito da prova da petição inicial, nós vimos que há um requisito lá no Código de Processo Civil a título de
de requisito de petição inicial, que é as provas que você pretende produzir. Então, o momento adequado para você requerer a produção de prova testemunhal é na petição inicial. Já o réu é na contestação. Regra é essa, tá certo? A regra é que eu lá na minha petição inicial eu já faço o pedido de produção de prova testemunhal e o réu já faça o pedido de produção de prova testemunhal na sua contestação. Eu digo em regra porque vai haver um outro momento que você também pode requerer a produção de prova testemunhal, que é o que vai acontecer, por exemplo, logo depois da decisão de organização e saneamento do processo, que nós carinhosamente ainda chamamos de despacho saneador, que é onde o juiz vai literalmente deferir as provas que você pretende produzir. Mas aqui que vai entrar talvez o ponto mais importante para nós na produção da prova testemunhal, que é o que a gente chama de depósito prévio do rol das testemunhas. Sim, quando o juiz eventualmente designar data para a realização da audiência de instrução e julgamento, teremos ali início do momento adequado para você apresentar o rol das testemunhas na forma do Código de Processo Civil, como vamos ver, que é apresentar a relação das testemunhas que vão comparecer em juízo. Cara, isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Isso é muito sério porque quando se trata de produção de prova testemunhal, a lei fala que o juiz vai fixar lá no despacho do artigo 300, deixa eu lembrar aqui rapidinho, artigo 357. Opa! O artigo 357 fala o seguinte, olha lá. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização de processo, designar audiência de instrução e julgamento. Entendi. Caso seja determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Bom, não superior a 15 dias. Então estamos diante aqui de uma particularidade, que é o quê? A fixação de prazo para apresentação de prova testemunhal, de rol de testemunhas, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Combinado? Um abraço, pessoal. Até mais.